Olá, céus na terra em nossas vidas, céus na terra, na sua casa, na sua vida, no seu ministério, céus na terra, nesta nação maravilhosa, Brasil. Nós temos que amar a nossa nação, porque foi aonde Deus nos colocou para sermos homens e mulheres que vão fazer a diferença, homens e mulheres que vão construir um novo cenário nesta terra, homens e mulheres que vão estabelecer o reino de Deus e a sua justiça nesta terra. Por isso que os frutos vão permanecer, por isso que as pequenas sementes vão dar frutos e frutos que permaneçam, por isso que o Senhor vai fazer maravilhas neste ano ainda, em milagres. Aquilo que nós pedirmos, o Senhor estabelecerá, em nome de Jesus. Sobre esta palavra e esse tema maravilhoso, nós vamos estar ministrando os nossos corações através da palavra do Senhor, e esta frase fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que você, que é um homem e mulher de Deus, também falará com você. Diz assim: Deus não chama o qualificado, Ele qualifica o chamado. Talvez você já ouviu algo parecido, mas essa verdade ela é tão real em nossas vidas, e elas têm sido colocado em nossa vida tão pouco em prática. Nós estamos buscando uma qualificação, estamos sempre buscando honras de homens, as melhores oportunidades. O Senhor diz que quando Ele chama, Ele já capacita. Ele já nos deu aquilo que precisamos. Homem e mulher de Deus, você já tem aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado. Talvez hoje os seus olhos não estejam vendo, talvez a sua mão ainda não tocou, mas tudo aquilo que você precisa para colocar em prática, você pode ter a certeza que Ele já te qualificou. Se Ele te chamou, Ele já te qualificou. Amém? Então vamos falar aqui um texto maravilhoso em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 18: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu gosto muito de ler essas passagens quando Jesus estabeleceu e convocou aqueles que iriam realmente estabelecer o reino de Deus. Você tem sido convocado pelo Senhor? Você tem ouvido a voz de convocação do Senhor na sua vida? Porque quando ouvimos a voz do Mestre, nós andamos no seu reino. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós estabelecemos o reino de Deus em tudo aquilo que fazemos e em tudo aquilo que formos fazer ainda. O Senhor mostra aqui nessa passagem, geralmente quando Ele chamava as pessoas e quando Ele convocava, as pessoas já deixavam os afazeres deles, deixavam o que eles estavam fazendo e seguiam a Jesus. Hoje, homem e mulher de Deus, é isso que o Senhor está dizendo para nós. Se você deseja tanto uma qualificação, tanto uma capacitação, que você realmente dê ouvidos ao chamado de Deus. Porque quando você der ouvido ao chamado de Deus, você pode ter a certeza que Ele já te qualificou e já te habilitou para essa grande obra. As pessoas têm muito medo de fazer as coisas, principalmente quando os nossos desafios diante de Deus são grandes. Quando talvez o comando de Deus é grande à nossa vida, ao nosso respeito, nós temos medo, às vezes retrocedemos ou não andamos na sua plenitude, porque sabemos os preços que temos que pagar. O Senhor diz que a plenitude da sua capacitação e da validação daquilo que o Senhor tem para a nossa vida vai vir quando ouvirmos o seu chamado. Diz aqui no capítulo 9 de Mateus, versículo 9: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Essa é a reação que os filhos de Deus, os ministros, aqueles que são chamados pelo Senhor, têm que ter. Se levantar,
seguir ao Senhor, deixar as coisas dos embaraços e das coisas dessa vida para poder realmente viver o sobrenatural. Você entende verdadeiramente o que é uma convocação? Porque hoje, em tempos proféticos, nós temos que entender o que é uma convocação. Quando o Senhor nos convoca, quando um pai espiritual nos convoca, quando um pastor nos convoca, nós temos sim que estar apostos para cumprir aquilo que o Senhor nos determinou, seja em oração, seja profetizando, seja em atos proféticos, sendo a alcançar ou libertar aqueles que estão precisando. Qual é a convocação que o Senhor tem dado ao seu respeito? O que o Senhor está pedindo para você hoje? Ele quer que você solte uma palavra profética, apesar das circunstâncias adversas. Ele quer que você vá à casa de alguém. Ele quer que você vá em algum ministério profetizar ou buscar ali um alimento, ou buscar ali uma solução para aqueles que estão necessitando. O que o Senhor está dizendo para você? O Senhor diz aqui em Jeremias capítulo 1, o versículo 5 e o 10 eu quero ler com você. Diz aqui: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Versículo 10: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O Senhor está dizendo para Jeremias, ele ainda era um jovem, mas estava sendo chamado pelo Senhor para ser um profeta às nações. Para talvez falar coisas num tempo tão difícil, pagando um preço tão alto, porém, Deus já tinha capacitado Jeremias para esta voz profética. O Senhor está dizendo para nós que nós temos uma qualidade única. Deus está levantando homens e mulheres, você, para uma missão única, porque você tem uma qualidade única. E o que o Senhor está determinando sobre isso? Ele está esperando que você se levante e faça como aqueles outros homens. Deixe as coisas que estão fazendo e siga aquilo que o Senhor está te propondo. O que você tem feito? Qual tem sido os seus passos para ir em direção daquilo que o Senhor tem te chamado? Você tem estudado? Você tem abdicado dos seus sonhos? Você tem deixado os embaraços dessa vida? Você tem deixado talvez aquilo que você tanto ama por aquilo que Deus ama? Você tem deixado a sua vida atribulada para ser um ministro que busca o Senhor e os segredos da plenitude do Espírito Santo? O Senhor está chamando homens e mulheres neste tempo real para fazer a diferença num país que está assolado por tantas adversidades. Deus está à procura de homens e mulheres que não ficam presos a dogmas, a tradições ou simplesmente coisas corriqueiras do dia a dia, mas Ele está convocando homens e mulheres segundo o chamado de cada um para estabelecer o reino de Deus nessa terra e fazer a diferença. Seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus, de uma voz profética, que aonde o Senhor te colocar será em nome de Jesus terra por herança, terra por possessão e estabelecido a vitória do Senhor aonde quer que você esteja. O Senhor está também falando para nós que dentro de nós há uma música interior. Há um chamado interior e só você pode ouvir essa música. Só você, homem de Deus, mulher de Deus, pode ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no seu interior. E é através disso que você vai ser qualificado. E os sinais e as maravilhas vão te seguir, porque você vai crer nesse sobrenatural. Um chamado incomum para uma vida incomum mostra a mim e a você o quanto cremos no Senhor. Se céus na terra estejam sobre a sua vida e um novo tempo de vitória seja estabelecido sobre a sua casa e sobre o seu ministério, e a sua boca hoje seja uma boca profética para um novo tempo e uma nova realidade de conquista. Uma vida em comum para um chamado em comum. É para isso que o Senhor está te chamando. E eu te abençoo, homem de Deus e mulher de Deus, céus na terra sobre a sua vida e sobre o seu ministério. E eu te abençoo para um novo tempo de ousadia. Em nome de Jesus. Amém.